Olá, meus amados do YouTube. Chegou o dia do nosso encontro, onde vamos se reunir e participarmos da mesa de Cristo, que o pão vai ser servido agora. Então, meus amados, vou tentar ser um pouco breve, né? Porque eu tenho muita coisa aqui para nós ler e o nosso vídeo, a nossa câmera não aguenta muito tempo filmando. Então já peço desculpa para você se por acaso essa filmagem, esse vídeo ser cortado antes do tempo, antes de nós fechar a pregação. Então, meus amados, eu convido você, meus amados que está assistindo esse vídeo, me ouvir também pela minha rede no Facebook, lá na minha página Ed do Teclado, onde domingo eu vou fazer uma pregação lá ao vivo com o seguinte tema: o poder de Deus não salva do inferno. É isso mesmo que você ouviu, e só me seguir lá a partir das 8 horas da manhã, neste domingo, com esse tema: o poder de Deus não salva do inferno. Todo mundo vai para o inferno? Vai, todo mundo vai para o inferno. Crente, não crente, vai todo mundo. Quem votou no Bolsonaro, quem votou no Lula, vai todo mundo para o inferno. Então, meus amados, e o que nós vamos pregar agora é isso aqui, ó: guerras e fome, o sinal do fim do mundo. É esse o título que nós vamos pregar agora, né? Nós vamos participar deste pão. Guerras e fome, o sinal do fim do mundo. Sejam bem-vindos. Se inscrevam neste canal, dê um like neste canal para esse canal crescer e assim vir salvar mais gente. Vim livrar esse povo dessas guerras, mais gente, né? E vou pedir para você acompanhar comigo na sua Bíblia, para dizer que eu não estou falando heresias. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. Nós vamos iniciar no versículo 6 em diante. Pretendemos ler até o 34, tá? Vou ler um pouco meu rápido. Abra bem o seu entendimento, o seu raciocínio, que é para nós não perder tempo. No versículo 6, diz assim, ó: e certamente ouvireis. Meus amados, preste bem atenção, abra o seu raciocínio, para que você não seja apenas mais um confundido no meio de uma multidões de evangélicos por aí. Você vê que aqui não há profecia, aqui não tem profecia. O que está havendo aqui? Um diálogo. E com quem? Quem está dialogando com quem? É isso que nós vamos chegar ao entendimento. Porque aqui não é uma profecia, é um diálogo. Então, se é um diálogo que está acontecendo, então esse diálogo não é com nós. Não é com nós porque esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então não pode ser com nós. É preciso respeitar a data da escrita do livro para quem está sendo interessado. E com quem está sendo esse diálogo então? É isso que nós vamos tirar as dúvidas agora. E chegar ao nosso entendimento que esse diálogo não é para nós hoje. Não é para a igreja de Cristo. Vamos começar, vamos iniciar. E certamente ouvireis, você vê a palavra, tá? Ouvireis, não é ouvirás, ouvireis. Então a pessoa que está conversando aqui está dizendo: olha, vocês vão ouvir em guerra, em tremor de terra, vocês vão ouvir. Não é daqui a 2000 anos o povo vão ouvir. A pessoa que estava falando aqui, olha, vocês vão ouvir. E quem era que estava falando isso aqui? Jesus. Era um diálogo que Jesus estava falando. Porque se você ler mais para trás, você vai ver o porquê que Jesus está falando isso. Porque eles fizeram uma pergunta. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, perguntando que sinal que eles iam ver antes do final desse tempo aqui. E Jesus respondeu: olha, vocês vão ouvir. É isso que está escrito ou não é? É isso que está escrito. Né?
os pastores pegam esta palavra, que foi uma palavra, foi um diálogo que estava acontecendo com alguém, e eles trazem para dentro da igreja e faz a igreja participar desse diálogo que não era com eles. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Meus amados, e os crentes, os pastores, pregam isso dentro das igrejas, como se no tempo que foi escrito esse livro, no tempo dos discípulos, no tempo de Jesus, não houvesse fome. Mas fome toda a vida existiu. Fome, guerra, tremor de terra, não é algo novo. É algo que toda a vida existiu. E como é que os crentes, quando se ouve falar de uma guerra, de um tremor de terra, fome lá na Índia, meus amados, então, desde quando na Índia é um país faminto? Muita pobreza. Então Jesus está voltando desde quando? Não, meus amados, fome, guerra, tremor de terra, não é nada novo para que venham dizer que Jesus está voltando. Isso toda a vida existiu. 8. Porém, tudo isto é princípio das dores. É um princípio das dores. 9. Então sereis, então vocês vão ser. Sereis. Não é que a igreja vai ser. Não, ele está falando, está um diálogo, então sereis. Então, os discípulos, vocês vão passar por essa tribulação. Então sereis atribulados. Sereis. Ele está falando, conversa com quem aqui, meus amados? Nós temos que respeitar isso aqui. A conversa é com quem? De Jesus com os discípulos. Então, quem é que Jesus está dizendo que vão ser atribulados aqui? Nós ou eles? Eles. Eles iam ser atribulados. E não nós. Se por exemplo, se por acaso, por coincidência, hoje nós passamos por algumas tribulações, mas não é algo novo. Não é algo novo. É coisa que já existiu desde o princípio do mundo. Sereis atribulados e vos matarão. E vos matarão. Meus amados, o único discípulo que não foi morto, não foi matado, né? Foi o apóstolo João. O resto todos foram matados. E o povo trazendo isso para o dia de hoje. Matarão. Sereis, de novo a palavra sereis, vocês vão ser. Não é nós, não é que a igreja vai ser. Aqui não está no pretérito futuro, está no pretérito presente. Sereis. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Leia a história de Israel, a história dos judeus. Como que eles andavam escandalizados depois da morte de Jesus, um tempo depois da morte de Jesus. Todos andavam escandalizados, dizendo que Jesus prometeu voltar e não voltou. Trair e odiar uns aos outros. O problema é que, infelizmente, hoje, nós vemos hoje em nosso país, em nosso mundo, né? Não só no nosso país, mas no nosso mundo atual hoje, nós vemos esse tipo de coisa. Mas não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova para se dizer que o mundo vai acabar. Não é uma coisa nova. Porque se o mundo for acabar, que nem os crentes pregam, a palavra de Deus é mentirosa. Nós vamos chegar lá. A palavra de Deus é mentirosa.
Porque a palavra diz que o mundo não vai acabar. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Infelizmente, nós vemos isso nos dias de hoje. Mas é algo novo para se dizer que o mundo vai acabar? Não é algo novo. E entregarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos, não era todos, mas de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem é que disse que a salvação é por perseverança? E os crentes ficam pregando isso aqui, ó. Dizendo, não, aquele que perseverar será salvo. Mas a salvação não é por perseverança, é por graça. A salvação é por graça, não é por perseverança. Então nós vemos isso aqui, que não está se falando de fim do mundo. 14. E será pregado este evangelho. Que evangelho? É o evangelho da lei. Que Jesus cumpria a lei. Então, no tempo de Jesus de Nazaré, não existia evangelho, existia o quê? A Torá. Existia a Torá, não existia, meus amados. Vamos abrir o nosso raciocínio. No tempo de Jesus de Nazaré, não existia evangelho. Existia o quê? A Torá. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Por todo mundo. Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê? Aqui não diz que é fim do mundo. E os crentes dizendo, é o fim do mundo, fim do mundo. Mas aqui não está escrito que é fim do mundo. E que fim que é esse? O fim do século que eles viviam. Daquele século da lei. Que a lei perdurou quase até o final do século. E era o fim do século que eles viviam. 15. Quando, pois, vides abominável de desolação e de que falou, veja só, e de que falou o profeta Daniel. Você vê? As profecias, por exemplo, quando vocês verem se cumprindo as profecias do profeta Daniel, é o fim. E as profecias de Daniel já se cumpriu. E era o fim, mas não era o fim do mundo, era o fim do século, era o fim de tudo aquelas coisas que eles viviam. Das coisas físicas do mundo, se não me falha a memória, do mundo Aion, que tem o mundo Aion e o mundo Cosmo, acho que é isso a palavra. O profeta Daniel, no lugar santo. Aonde é esse lugar santo? O templo lá em Jerusalém. Cadê o templo? No lugar santo. Quem lê, entenda. Mas infelizmente, os crentes leem e não entendem nada disso aqui. Pessoas que nem a semana passada, uma mulher trocando mensagem comigo, ela quis me intimidar, dizendo que era bacharel em teologia. E ela não aguentou trocar mensagem comigo nem 5 minutos. Ela não aguentou trocar mensagem. Bacharel. E eu com a primeira série, ela não aguentou trocar mensagem comigo. Entenda. Então, os que estiverem na Judéia, você vê, meus amados, que o que ia acontecer, o que Jesus estava falando que ia acontecer, não era para nosso mundo inteiro, que até o Brasil nem existia sequer. Quantos países não existiam na época de Jesus? Mas não é preciso pensar, levar o nosso pensamento para os mundos que existia. Mas a palavra está direcionada a quem? A Judéia. Aonde eles viviam lá. Né? O lugar santo. E quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, onde é a Judéia? Lá em Jerusalém. Os que estiverem na Judéia,
Fuja. Mas fugir para quê, Jesus? Se o mundo vai acabar, segundo diz os crentes, que o mundo ia acabar. Fugir para quê? Será que o mundo não ia acabar? Meus amados, onde é que está o raciocínio desse povo? Que estudaram para quê? Para tomar o dinheiro do povo. Fuja para os montes. Então no monte o mundo não ia acabar, só ia acabar na Judéia. Se o mundo só ia acabar na Judéia, então não era o fim do mundo. Era o fim de quê? De Jerusalém. A palavra é bem clara. Infelizmente, esse povo não entende. E se deixa ser enganado por esses cães gulosos. Fuja para os montes. 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte. Mas se o mundo ia acabar, do que adiantaria eu ficar no monte, lá no campo? O mundo não ia acabar, que nem os crentes dizem que o mundo vai acabar. Jesus disse, falou que o mundo acabou, ia acabar. Não era o mundo, meus amados, era Jerusalém. E o final daquele século. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar as coisas de algumas coisas de casa. 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Certamente o povo tinha umas vestes especial para trabalho, né? Uma veste especial, né? Só para o trabalho. Tipo nessas grandes empresas que tem suas vestes, né? A firma das suas vestes. Ai das que estiverem grávida e daqui a amamentarem naqueles dias. Por quê? Ia ser uma correria. Os soldados romanos, tudo atrás, correndo atrás deles para matar, para prender. Então, ai, como a mulher ia se salvar de uma perseguição dessa, naquele tempo lá, que aconteceu no ano do ano 66, do meado do ano 66 até agosto do ano 70. Como a mulher ia correr com uma criança no braço, buscar a sua capa. Naqueles dias 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque eles iam ter que correr para se acampar no mato. E no inverno era frio tremendo. Então, eles iam passar um apuro se essa vinda dele fosse no inverno. Nem no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado os judeus não podiam fazer nenhum café. Como é que eles iam sair correndo e andarem quilômetros que não podiam, tinha um limite de andares no sábado? E como que eles iam fazer isso aí no sábado? Vocês não abriam nem a porta no sábado. Mas, infelizmente, aqueles que estudou para explicar isso para a igreja, infelizmente eles torcem e roubam a igreja. São cães gulosos. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Começou no meado de 66 e foi até agosto de 70. Grande tribulação e a igreja esperando, pregando essas tribulações. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, nem haverá. Então, se essa tribulação que era para eles ocorreu no meado de 66 para o fim do ano 70, e ele está falando aqui que não haverá mais. E por que a igreja, os pastores pregam isso aí? E as igrejas sem entendimento acreditam e seguem ao pé da letra do jeitinho que os pastores pregam. Haverá jamais. 22. Não tiver, vamos ler tentar ler até o 29. Não, até o 34. Não tivesse
não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Salvo de quê? Salvo da morte, que morreu mais de 3 milhões de pessoas. Não seria salvo. Seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por que foi abreviado? Eles entendiam mais ou menos quando ia acontecer. Era o sinal quando o grande sinal mesmo, o sinal bem legítimo e bem claro, era quando eles vissem o templo cheio de soldado romano em volta. Esse era o grande sinal. E isso aconteceu. Do meados de 66 até agosto do ano 70. Então eles sabiam que tudo aquilo ia acontecer. Escolhido, tais dias serão abreviados. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acredite. Não acredite. Enquanto vocês não vê esse sinal ali, ó, dizendo que o Cristo voltou, não acredite. 24. Porque surgirão falsos cristãos. Como é que nós chamamos de falsos cristãos hoje? Ó? Povo seguindo o judaísmo, que os judeus não creem em Cristo até hoje, e dizendo que são cristãos. Falsos cristãos. Porque surgirão falsos cristãos, falsos Cristo e falsos profetas, e operarão grandes sinais. Infelizmente, nós estamos vendo isso hoje ainda. Mas é algo novo? Não é algo novo. Porque já aconteceu. Não é algo novo. Simplesmente está se repetindo as coisas aí por ganância. Não era para se repetir mais, está se repetindo por conta da ganância ao dinheiro. Falsos profetas operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. 25. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou ele no interior da casa, não acredites. 27. Porque assim como relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A igreja de Cristo, pelo menos a igreja de Cristo. As igrejas dos homens que tem por aí, essas não tá aqui na história. O que está aqui na história aqui é a igreja de Cristo. Ela foi casada com Cristo. Então a igreja de Cristo espera Cristo. E quando será esse dia que Cristo vai voltar para a igreja de Cristo? No dia que ela tombar. Tombou, Cristo voltou para ela. Mas, infelizmente, as igrejas que se chamam, que não é, se chamam de Cristo, estão esperando quem? Jesus de Nazaré. Era quem voltava aqui, ó, o Filho do Homem. E esse voltou no ano 70. Esse voltou, está escrito. No histórico de Israel, está escrito que ele voltou. No ano 70. Eu cheguei a passar até filme aqui, para vocês verem o tempo que Jesus voltou. Uma narração, né? É lógico. Uma narração, segundo o que está escrito, que foi feito, segundo a narração do que está escrito, que o historiador escreveu, que viveu nessa data e deixou escrito. O Filho do Homem, você vê que a igreja tem que esperar Cristo, vir buscá-la. Mas
Eles estão esperando, eles dizem que Jesus de Nazaré foi quem prometeu, foi o Filho do Homem. Jesus, o Cristo não. Cristo não prometeu voltar. Quem prometeu foi o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Esse voltou no ano 70. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29, vamos ver até o 29, né? Não, vamos ler até o 34. 29, logo em seguida a tribulação, né? Logo em seguida aquela guerra dos judeus, dos romanos contra os judeus, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Aí os crentes levam isso aqui tudo no pé da letra, tudo no literal, e estão esperando o sol se escurecer. Mas esse sol aqui, meus amados, não é no literal. Esse sol aqui é uma pessoa que manda. É linguagem judaica, é uma linguagem do judeu. Que ele está usando isso aqui. Ó. O sol, nós vamos ver, mas preste atenção no que eu estou te falando, porque nós vamos chegar a uma demonstração aqui. Ó. Vamos passar por isso aqui. Você vai ver quem é o sol. Você vê se é a mesma palavra ou se não é. E quem era o sol que nós vamos ver mais à frente. Se escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. Então tudo isso aqui são pessoas. Pessoas que vão perder seu mandato, pessoas que vão perder as suas promessas. Meus amados, você precisa entender, a igreja que quer seguir os judeus estão condenados até hoje. Porque os judeus, está bem escrito que quem crê só seria salvo quem cresce nele. Ele falou, quem crê em mim será salvo, quem crê nele, né? E o judeu não crê nele. Os judeus não creram em Jesus. Até hoje eles não creem. Até hoje eles esperam pelo Messias. Então estão o quê? Foram o quê? Foram condenados. O entendimento dele foi cego, para eles não entenderem nunca que Jesus voltou. E assim está a igreja, seguindo os judeus e cega também, sem entender que Jesus voltou. E se Jesus não voltou, elas não podem tomar posse da bênção. Porque a bênção era a volta dele. Então, se para a igreja não voltou, ele não toma posse. Eu tinha muitas palavras para falar, mas por causa do nosso tempo eu não posso falar. Escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e a igreja está esperando tudo isso. Mas aqui está se falando de pessoas que mandam, da lei deles, que era a lei dos judeus, a lei, tudo isso ia acabar. É isso aqui, cara, que a palavra está falando, a profecia está se falando. Né? Dos seus poderes, dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu um sinal. E é muito bem como eu falei, eu frisei no princípio, isso aqui que nós estamos lendo não é uma profecia. É que Jesus foi interrogado pelos discípulos, perguntando o que aconteceria, o que ia acontecer no final dos tempos, que era o final daquele século, para que eles entendessem que ia acabar aquilo lá. E Jesus está relatando tudo isso aqui. Isso aqui é um relato, uma conversa que Jesus está falando com eles e não com nós hoje. 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho de quem? Um sinal de Cristo ou um sinal do Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Aparecerá o quê? Meus amados, vamos pôr o nosso raciocínio para raciocinar. Como que está escrito aqui? Aparecerá um sinal. Um sinal. Sinal de quem? Do Filho do Homem. Então, a igreja está esperando ver Jesus de Nazaré nas nuvens. Mas aqui está escrito o quê? Que ele aparecerá nas nuvens ou é só um sinal dele? É só o sinal dele. É só o sinal dele. Do que ele falou. Para turma lembrarem
do que ele falou. Então ia aparecer um sinal. Não era que ele ia aparecer nas nuvens com o cabelo bem comprido. Não, não é isso que a palavra está dizendo aqui. Era um sinal do Filho do Homem, um sinal de Jesus de Nazaré. Aqui não está dizendo nem que Jesus de Nazaré ia voltar. Era o sinal dele que ia mostrar. Que era o julgamento, que ele vinha julgar. Para quando estivesse acontecendo tudo isso, eles entenderem que era o julgamento que ele prometeu que ia ocorrer. Né? O Filho do Homem, todos os povos da terra, que terra? Da terra de Israel. Você viu lá, né? Nós lemos na Judéia. Todo o povo da terra de Judéia, de Jerusalém, aquela volta ali, iam ver. Mas a igreja quer ver hoje. A igreja ela não é nem parente de Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás, e ele nem Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás, ele não viu isso aqui. A igreja que nasceu há poucos dias, vai ver, querem ver isso aqui. Meus amados, onde está o pensamento, a ideia desse povo? Que corroeu tudo, a religião corroeu tudo. A religião corroeu todo o entendimento da igreja. Filho do homem, vindo sobre as nuvens, um sinal do verão, o Filho do homem, que era um sinal, aqui é um sinal do Filho do homem vindo sobre as nuvens, com muita glória, sobre as nuvens, né, do céu, com poder e muita glória. 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Olha, e a igreja, os pastores pegam esta palavra aí e diz: olha, Jesus vem buscar a igreja. Não, aqui está falando escolhido. Aqui não está falando igreja. Está falando os escolhidos. Escolhidos. Escolhido é uma coisa, igreja é outra. Os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus aonde ele, hoje nós vivemos no céu hoje. Aqui, essa extremidade é a extremidade que nós vivemos, todos nós vivemos no céu. Na extremidade do céu, no volta do céu. Então, meus amados, 34, né? Vamos ler até o 34, 31, 32, aliás, né? O 31 nós já lemos. Aprendei, pois. Aprendei, igreja. Aprenda a ler a Bíblia, igreja. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabereis que está próximo o verão. Está próximo o verão. Assim também, vós, quando vides essas coisas, né? Foi os apóstolos, não era apóstolo ainda, eram os discípulos, né? Foi o que os discípulos perguntaram o que ia acontecer. E ele relatou tudo isso aqui, ó. Quando você vê tudo isso aqui acontecer, saber que não é o fim ainda, está próximo. Está próximo. E já passou 2000 anos e a igreja ainda não chegou a esse próximo. Só na cabeça de gente louco. Todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Está próximo às portas. Quando eles veem tudo isso acontecer. Mas só que ele não falou ainda dos soldados em volta do templo. Era a última. Era certeza. Chegou. Quando eles disse o soldado rodeado no templo, chegou. 34. Em verdade vos digo que não passará. Presta atenção, os crentes chamam Jesus de mentiroso. Os mesmos que dizem eu te amo, eu te adoro, chama ele de mentiroso. Olha a mentira de Jesus aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará. Não passará. Esta está no singular. É esta, ele está falando desta geração que nós estamos vivendo?
ou essa geração que eles estavam vivendo. Porque se fosse esta geração que nós estamos vivendo, ele tinha dito, ó, não passará as futuras gerações. Mas ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, não passará esta, a geração que ele estava vivendo. Uma geração dura 70 anos e foi exatamente no ano 70 que aconteceu tudo isso. Não passará esta geração. Então, eles sabiam, os discípulos sabiam, todo aquele povo judeu sabia que uma geração tem 70 anos. Então, esse foi o sinal que eles falaram, foi que dizer assim, que ia perceber, né, ia abreviado. Esse seria o abreviamento do sinal. O quê? A geração. Então, a cada ano que passava, eles viam que estava se aproximando de tudo isso acontecer. Por quê? Estava se aproximando o fim daquela geração, 70 anos. E foi exatamente no ano 70 que aconteceu tudo isso aqui. Te digo, e os crentes dizem que é mentira de Jesus isso aqui, é mentira dele. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração, a geração que eles viviam. Paulo vivia, Pedro vivia, João vivia, Tiago vivia, Jesus vivia e todos eles viviam. Esta geração. Sem que tudo, ou só um bocadinho, tudo isso que ele falou, que tudo isso aconteça. Tudo aconteça. Não passaria aquela geração, eu vou atualizar só o software. Não passaria aquela geração que eles estavam vivendo, lá pelo ano 31, 32, né, que ele assumiu o que João Batista fazia, o papel que João Batista fazia, ele assumiu depois que João Batista morreu, ele assumiu, lá por volta foi de 30, diz que duraram, segundo o histórico, diz que durou 3 anos só o mandato dele, né, como pregador, como administrador da velha aliança, né? E ele falou, olha, não passará esta geração que nós estamos vivendo, que tudo isso não aconteça. Os crentes dizem que é mentira e estão esperando ele até hoje. Não vai dar tempo de nós terminar isso aqui, hein? 34, vamos até parar por aqui para ver se eu consigo ler pelo menos mais umas 3 passagens. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis mesmo? Não, desculpa. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 1, o versículo do 4 ao 9, só para você ver se a terra, o mundo vai acabar ou se não vai. É outra mentira que vocês dizem aqui, ó. Outra mentira, mas vamos ver. Aqui, vamos ler. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas os crentes não dizem que vai acabar, essa terra vai pegar fogo e que não vai ficar ninguém aqui que não seja queimado. Então, outra mentira que eles dizem que a Bíblia é mentirosa. Aqui, vamos ler de novo. Geração vai, geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Para sempre. Para sempre. Volta ao seu lugar para sempre. Aqui, ó. Versículo 5. Levanta-se o sol, se põe-se o sol. Ou seja, nada de novidade até aí, né? E volta-se o seu lugar, onde nasce de novo. 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte e volta para o lugar de onde o vento saiu. Há algo novo aqui? Não há algo novo. E revolve-se para a sua carreira. Retornará ao seu circuito. Quer dizer que o vento vai para lá, venta para lá, venta para cá, venta para lá, venta para cá. Mas ele volta para onde? Para o seu circuito. Não há nada de novo nisso aqui. Né? Não adianta dar um vento, que o mundo vai acabar. Dar um vento para lá, que o mundo, eu nunca vi um vento desse lado. Mas está dizendo que o vento vem de todos os lados e volta para o seu circuito. E nada de mundo acabar. 7.
Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. O mar não se enche. Então, no dia que o mar se encher, aí vocês podem dizer que o mundo vai acabar. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam-se eles a correr. 8. Vamos ver até o 9. 8. Todas as coisas são canseiras. Todas as coisas são canseiras. Então o que essas igrejas pregam por aí são canseiras. Porque não tem nada de novo. Nada de novo. Canseiras. Tais que ninguém as pode exprimir os olhos. Exprimir os olhos. Não se fartam de ver. Não se fartam de ver. Porque não há nada novo. Nem se enche os seus ouvidos de ouvir. Por quê? Também eles não pregam nada novo. Eles não pregam o Evangelho de Cristo. O novo é o Evangelho de Cristo. Eles não pregam o Evangelho de Cristo. Não se perde de ouvir. 9. Vamos ler até o 9. O que foi é e o que há de ser. E o que há e o que se fez, e isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada novo. Então a igreja está esperando o quê? Guerra sempre teve, fome sempre teve e sempre vai ter. Não vai haver nada de novo, meus amados. Para alguém dizer que o mundo vai acabar. Meus amados, só na mente dos crentes. E para apertar um pouco mais, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Agora sim é Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo só. Capítulo 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira. Olha, em Gênesis, sobrevindo fome, além da primeira. Então já tinha havido fome, já. E a igreja não pode passar uma imagem lá nos outros países de fora, alguma criança com fome, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Meus amados, onde está a mente desse povo? Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida, né? Da primeira, a vida, nos dias de Abraão, já existia fome. E as igrejas hoje não podem ver um país, umas crianças passando fome em certo país, que já diz que é o fim do mundo. É o fim do mundo mesmo. Bem que está escrito que no fundo do mundo haveria fome. Meus amados, desde Abraão já existe fome. O tempo de Abraão. Foi Isaac a Gerar. A Gerar é uma cidade. A Gerar e avistasse com Abimeleque, né? Falar com Abimeleque, rei dos filisteus. Só era um mesmo que eu marquei aqui. Rei dos filisteus. Nós não vamos. Aí vem falar do Egito, vai compridar muito e nós precisamos terminar esse vídeo. Mas você já viu. Nós trouxemos para aqui, nós viemos para aqui, para nós mostrar que desde Abraão houve fome. Então tudo que há nesse mundo não há nada de novo. Fome já houve e haverá, e o mundo não vai acabar. Colossenses capítulo 1 também, versículo 23. Se aquele... É isso mesmo, é. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do Evangelho que ouviste e que ouviste, não é que vai ouvir. É bom você prestar atenção no que você está lendo. Que ouviste no Evangelho que ouviste e que foi ou vai se pregar. Meu amado, se a igreja tivesse entendido isso, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. E por que eu estou aqui? Porque a igreja simplesmente não ouviu isso aqui. Deixaram de ouvir. E que foi pregado toda criatura.
Porra, não é que o evangelho, sabe, irmão? Não é que você não sabe, irmão. É que o evangelho está escrito que vai ter que ser pregado a toda criatura. E foi pregado. Foi ou não foi? Foi ou Paulo está mentindo aqui? Foi pregado. Se tivesse entendido, nem eu estava aqui mais falando isso. Porque o evangelho do cristão está na mente. Então o evangelho está aqui. Agora sou obrigado a ler isso aqui para a igreja, que a igreja não entende, os pastores que estudaram para fazer a igreja entender, também não entende. Criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, olha, eu, Paulo, me tornei ministro. Então foi pregado o evangelho a toda criatura? Foi. Não era preciso pregar o evangelho hoje. Quando eu falo para as pessoas que hoje não era necessário existir igreja, não era para existir igreja, você mais bem claro, não era para existir igreja, a turma se escandaliza. E não era para existir igreja. Se todo mundo tivesse entendido isso aqui, para que a igreja? Para nada. Não era para existir igreja, meus amados. Temos mais duas passagens, tomara que dê tempo. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17 e 18. 17. E se assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Paulo, há 2000 anos atrás, porventura não ouviram? Sim, ouviram. Então, se a igreja tivesse ouvido esse evangelho, tivesse entendido esse evangelho, era para eu estar aqui hoje? Não. Era para existir igreja? Não. Pregação pela palavra de Cristo, 18. Mas pergunto, Paulo fez uma pergunta bem irônica aqui, mas pergunto, porventura não ouviram? Não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Por certo, ouviram. E era só 18. Era só 18. Vocês querem ler mais? Vocês podem. Nós estamos entrando no versículo chave para você ver que o mundo não vai acabar. Pode haver guerra por onde quer que haja. Pode haver fome por onde quer que haja. Mas o mundo não vai acabar. E para nós encerrar hoje, Romanos no capítulo 13, versículo 11, um versículo só. Versículo 11, diz assim, e digo isto a vós outros, Paulo, há 2000 anos atrás, e digo isto a vós outros, como a igreja não entendeu, sou obrigado a dizer para a igreja hoje, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, conheceis o tempo, já é hora de vos despertares. Está na hora, igreja, de vocês se despertarem desse sono metal, esse sono terrível que vocês estão, acordarem para a vida e viverem como cristão. Despertares do sono, a igreja dorme um sono terrível, porque a nossa salvação está agora. Você vê Paulo pregando, Paulo se converteu, e nesse meio, enquanto não fazia nem 20 anos que ele tinha se convertido, e ele dizendo que agora já está bem mais perto do que antes. E já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Do sono, porque a nossa salvação, que a salvação só podia se dizer quem era salvo e quem não era salvo, na volta do Filho do Homem, no sinal do Filho do Homem, no julgamento. E no julgamento que aconteceu, como eu estou praticamente, agora posso até puxar um pouquinho, e no julgamento, os judeus foram o quê? Condenados. Judeus que a igreja, toda a religião, quer seguir os judeus. E essas igrejas seguindo, praticando os que os judeus praticavam,
essas igrejas vão ser salvas ou vão ser condenadas? Condenadas. É eu que estou falando, está escrito aqui, ó. Os judeus foram condenados. Até hoje ele não crê. Está escrito que quem não cresce nele, né? Não foi isso que ele falou? E quem cresce nele seria salvo. Os judeus não crê nele, até hoje não crê. Então estão salvos? Não estão, foram condenados. E a igreja, seguindo o judeu, condenados também. O versículo 11, né? A nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Quando no princípio cremos, Paulo creu. Eu não apurei ainda o tempo, né? Precisa apurar o tempo, fazer uma contagem aqui para ver quanto tempo tinha se passado de quando Paulo creu para quando ele está falando isso aqui. E ele está dizendo, agora já está mais próximo ainda. Você vê, eu acho que não fazia nem 20 anos, eu preciso fazer essa conta ainda, né? Não fazia nem 20 anos. E Paulo está dizendo, olha, falta menos de 20 anos para a nossa salvação. Mas os crentes não querem ler. Fazer o quê, né? Do que no princípio cremos. Meus amados, esse tal pão é servido para todos que queiram ouvir e queiram entender. Hoje em dia, até cego lê Bíblia. Porque tem a Bíblia em Braille, né? Até cego lê Bíblia. Mas o entendimento, infelizmente, não foi dado a qualquer um. Paz e graça e até o nosso próximo encontro. Sejam todos abençoados. Se inscreva neste canal. Faça você esse canal crescer. Para que outras pessoas venham ouvir esta palavra fiel e verdadeira. Uma palavra sem braganha. Uma palavra sem medo. Que não põe medo. Para que todos venham ser salvos. Não da salvação eterna, porque a salvação nós já viemos do céu. Quem vai se salvar é o Espírito já veio do céu salvo. É salvo de quê? Das mãos desses cães gulosos, enganadores, falsos profetas. É para você ser salvo deles. Amém? Paz e graça e até o nosso próximo encontro.